poder hoje vir desenvolver, falar da vida do Dr. Bezerra de Menezes, este espírito abnegado, como disse nossa irmã Isabel, um espírito que também faz parte da equipe de trabalhos desta casa, de todo o GEAC, e sabemos de muitas casas. Ouvimos falar do Dr. Bezerra de Menezes, mas às vezes não conhecemos bem toda a sua vida, toda a sua passagem. E toda a sua passagem pelo planeta Terra já foi realmente uma grande lição para todos nós. Então, não fui eu que preparei esta palestra, foi uma companheira nossa aqui há alguns anos atrás, mas que me deu autorização para, de facto, hoje a vir apresentar, porque está tão esclarecedora, tão bonita, que é de facto, era uma pena não voltar a repeti-la, não voltar a trazer e lembrar este espírito maravilhoso que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então vai ser uma palestra em que vamos não comentar muito, porque os próprios textos já dizem absolutamente tudo. Vamos tentar absorver o máximo todas estas palavras, todas estas informações. Então, Dr. Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti nasceu em Riacho do Sangue, Ceará, a 29 de agosto de 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro a 11 de abril de 1900. Foi médico, militar, escritor, jornalista, político e espírita. A sua vida na Terra foi um exemplo de amor e devoção ao próximo. Foi uma das personalidades públicas mais conceituadas do Brasil na segunda metade do século XIX. Foi conhecido em seu tempo como o médico dos pobres. Isto porque ele fazia mais do que ouvir o paciente e prescrever um receituário. Ele sofria também com o sofrimento de seus pacientes. Não foi espírita desde que nasceu. Nasceu numa família afortunada e católica. Distinguiu-se nos estudos desde cedo, sendo sempre o primeiro aluno de sua classe. Com 19 anos de idade, transferiu-se para a corte, atual Rio de Janeiro, para fazer o seu curso médico. Nesta época, o seu pai havia perdido a sua fortuna e não pôde ajudar o seu filho financeiramente em seus estudos. Foi através de lutas, privações e renúncias que Bezerra de Menezes conseguiu, em 1856, formar-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em mais de uma ocasião, faltando-lhe o necessário para as despesas indispensáveis, longe de se perturbar, sentava-se à mesa de trabalho e punha-se tranquilamente a escrever. Aparecia-lhe sempre um paciente que, atendido, lhe deixava os recursos de que necessitava e que, com serena confiança na providência divina, tinha a certeza de que lhe não faltariam. Com dificuldades financeiras, até para pagar a renda do quarto de pensão, Bezerra de Menezes contou que certo dia, ao baterem à sua porta, ele imaginava que seria o senhorio cobrando a renda que ele não poderia pagar. No entanto, era um jovem que o procurava para ter aulas de matemática. O jovem insistiu em lhe deixar um pagamento adiantado e marcou uma data para a aula. Bezerra de Menezes foi à biblioteca pública estudar a matéria e no dia agendado para a aula, o jovem não apareceu. Nunca mais o reviu.
ou ouviu falar dele, mas conseguiu pagar a renda. Casou-se em 1858, aos 27 anos, com Dona Maria Cândida de Lacerda, pertencente a uma ilustre família. Ao fim de 4 anos, sua mulher desencarnou, deixando-lhe 2 filhos, um de 1 ano e outro de 3 anos. Este facto produziu em Bezerra de Menezes um abalo físico e moral. Em 1865, casou-se novamente com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã de sua primeira mulher, e com quem teve 7 filhos. Bezerra de Menezes também teve vida política. Foi vereador e deputado pelo Rio de Janeiro e até presidente da Câmara Municipal. Prestou relevantes serviços ao município, que o elegeu e conquistou a fama de político inteligente, ativo e honesto, de atitudes dignas e de grande honradez. A vida de Bezerra de Menezes como político e como médico foi repleta de ações contra a escravatura e a favor dos mais humildes, bem como na defesa da ecologia. Por muitas vezes subiu na tribuna para discursar, pedindo a abolição dos escravos e defendendo a natureza. Bezerra de Menezes foi um grande médico, abolicionista e político. Porém, o trabalho anónimo em favor dos mais humildes foi o que lhe trouxe o maior reconhecimento de seu povo. Sua trajetória foi marcada pelo amor e pela caridade. Seja como político devotado às causas humanitárias ou como médico conhecido por jamais negar socorro a quem batesse à sua porta. Um exemplo de homem que fez da sua vida um meio de servir ao próximo e à sua pátria. Começaram nessa altura a aparecer as primeiras notas espíritas no Rio de Janeiro. Um dia, um seu amigo, tendo trazido o livro dos Espíritos de Allan Kardec, presenteou-o com este livro. E tal como acontecera com a Bíblia, Bezerra de Menezes prendeu-se neste livro, lendo-o todo. Sentiu operar-se nele um fenómeno estranho. Sabia que nunca havia lido qualquer obra espírita. No entanto, tudo o que lia não era novo para o seu espírito. Ele sentia como se já tivesse lido e ouvido tudo aquilo. Mas foi ao sofrer de dispepsia que Bezerra de Menezes pôde começar a comprovar e se encantar com a doutrina espírita. Ele não conseguia obter melhoras por meio da medicina oficial e, depois de 5 anos de tratamentos infrutíferos, resolveu procurar um médium de nome João Gonçalves do Nascimento. Bezerra não acreditava muito, achava que se tratava apenas de um especulador, mas queria também ter uma convicção mais fundamentada sobre o que acabava de conhecer. Um médico amigo seu é quem foi à presença desse médium e depois, ao ler o que este havia escrito, surpreendeu-se com o teor da mensagem, que trazia uma descrição de quem ele era, apesar de ele se ter identificado apenas com o seu primeiro nome, pouquíssimo conhecido, e do mal que sofria. Em 3 meses de tratamento espiritual, Bezerra de Menezes estava completamente curado e pronto para voltar a seus afazeres. Para impressioná-lo ainda mais, algum tempo depois, sua segunda esposa também ficou seriamente doente. Os médicos chegaram a condená-la com tuberculose. Bezerra de Menezes recorreu novamente ao médium, que diagnosticou que o problema estava no útero e que se refletia nos pulmões.
Tratada espiritualmente, ela ficou curada e não apresentou mais problemas. Bezerra de Menezes começou a sentir-se um novo homem. Encontrou no Espiritismo o porto seguro onde aportar, algo em que podia crer depois de tanto procurar. Segundo ele, não encontrava onde assentar minha crença, porque o ensino de Jesus me era oferecido sob um aspecto impossível de se acomodar com um sentimento íntimo, instrutivo, exato, que me desse a razão e a consciência de alistar a verdade. A data de 16 de agosto de 1886 tornou-se memorável na história do Espiritismo no Brasil. Um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emocionado e atónito, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava a sua decidida conversão ao Espiritismo. Soube, como poucos, ater-se à disciplina do necessário, a desprezar o supérfluo, a não se apegar às coisas materiais. Aceitava o pagamento dos clientes que lhe podiam pagar e dava aos pobres o que podia dar, inclusive algo de si mesmo. Como médico, sempre abdicou de ganhos materiais quando percebia que os pacientes eram humildes. Ficou célebre a vez em que receitou um remédio para uma criança e a mãe disse que não tinha dinheiro para o comprar. Bezerra de Menezes deu então o seu anel de formatura para que a mãe comprasse o remédio. Uma vez escreveu sobre a maneira de proceder do verdadeiro médico, dizendo: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procura outro: esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Sendo assim, nunca teve pudores de cuidar e curar quem quer que fosse, na hora e no lugar que fosse, sempre tendo em mente que fora da caridade não há salvação. Trabalhava de graça, levando sua palavra de conforto, seus recursos de médico e sua bolsa de remédios para minorar o sofrimento das pessoas. O Dr. Bezerra demonstrou que praticava o amor cristão para com seus semelhantes. Conta-se que numa tarde, depois de um dia cheio, em que consolou e esclareceu, medicou e apaziguou muitos irmãos, chegou a casa sentindo-se cansado e preocupado, tanto mais que sua filha Evangelina achava-se doente. Depois de ter jantado, à sua porta chegou uma mulher aflita, pedindo-lhe, entre soluços, em nome de Jesus, para ir ver sua filhinha, que se achava doente. O Dr. Bezerra comoveu-se com as lágrimas maternais. Pensou na sua filha também doente, a quem dera assistência e de cuja enfermidade não encontrava a causa. Sentia-se cansado. Mas a mulher à sua frente chorava e pedia-lhe ajuda em nome de Jesus. Não podia desatendê-la. Disse para sua esposa, que o observava atenta e também aflita, pedindo-lhe pelo olhar que não fosse. Disse ele: minha filha ficará sob os cuidados de Jesus.
e em seu nome vou cuidar de outra filha. Até já. E seguiu com a mãe aflita. Subiu e desceu morros. Depois de uma caminhada exaustiva, chegaram. Realizou sua tarefa medicando a doentinha, dando-lhe passes, receitando-lhe alguns medicamentos e colocando-lhe à mesa algum dinheiro. E saiu, deixando a doente melhor e a mãe consolada e agradecida a dizer-lhe: vá com Deus, Dr. Bezerra, que Deus lhe pague o bem que me fez, que possa encontrar sua filha melhor. Chegou ao lar tarde. Encontrou tudo silencioso e receoso, pensando haver a filha piorado e até desencarnado. Entrou à pressa. Encontrou então a esposa dormindo numa cama e noutra, sua filha também dormindo e já sem febre. Ali mesmo, em silêncio, agradeceu a Jesus por lhe haver sentido o testemunho e medicado a filha. Numa certa manhã houve uma apreensão no lar de Bezerra de Menezes. A despensa estava vazia, sem alimentos para o jantar. Na véspera, Bezerra de Menezes havia restituído a importância das consultas aos seus clientes pobres, porque por uma intuição compreendera que apenas possuíam o necessário para a compra dos medicamentos. Junto à esposa, consciente da situação, ficara a pensar. Vestiu-se e saiu, consolando-a e dizendo-lhe: não se preocupe, nada nos faltará, confiemos em Deus. Ao regressar à tardinha, encontrou a esposa surpresa que lhe diz: não precisava preocupar-se tanto comprando alimentos demais e que podem estragar-se. Mas o que aconteceu? Perguntou Bezerra de Menezes. Logo assim que você saiu, explicou-lhe a esposa, recebemos uma carroça de alimentos. E levando-o à despensa, mostrou-lhe todos os sacos que recebera. Bezerra de Menezes olhou para tudo aquilo e emocionou-se. Nada comprara e sabia que quem então lhe teria enviado tão grande dádiva fora Deus, através dos seus bondosos filhos. Abraçada à sua esposa, fez uma prece de agradecimento ao Pai, sentindo o que este lhe dizia: por se preocupar tanto com o próximo, com todos os meus filhos, eu preocupo-me com você e todos os seus também meus filhos. Em 1895, com a maioria absoluta dos votos, Bezerra de Menezes tomou posse da presidência da Federação Espírita Brasileira. Durante toda a sua presidência, 1895-1900, trabalhou ativamente e com muito ardor, mantendo campanha sistemática em favor do estudo da doutrina e, sobretudo, seja pela palavra falada, seja pela palavra escrita, mostrava a completa, integral interdependência do Espiritismo e do Evangelho. Dizia que a pedra fundamental do Espiritismo era o Evangelho. Era também um profundo conhecedor das ciências da vida e um filósofo por excelência. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano, dizia Bezerra de Menezes. Era mais do que um simples médico, chegando-se mesmo a pensar se as curas que operava se deviam aos remédios e tratamentos que ministrava ou se eram o resultado dos fluidos energéticos de amor que emanavam a todo o instante de sua alma. Finalizava as consultas pedindo que o paciente tivesse à mão, no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o lesse com alma, com sinceridade e confiança em Jesus. E como os resultados eram promissores,
Cada doente deixava seu consultório satisfeito, melhorado, pois que havia deixado lá dentro a sua tristeza, aquilo que o oprimia. No início de 1900, Bezerra de Menezes foi acometido por uma congestão cerebral. Centenas de visitantes de todas as classes sociais acorreram à sua casa diariamente. Em 11 de abril de 1900, desencarnou no Rio de Janeiro com 69 anos de idade. O inventário de seus bens revelou a pobreza em que vivia. Nada deixou de material para a família, por tudo ter doado a quem necessitava. A sua existência foi dedicada à causa de Cristo, sendo considerado o apóstolo da caridade, o médico dos pobres, devido à sua total dedicação e amor ao próximo. Seu trabalho, contudo, continuou na pátria espiritual, liderando uma equipa de benfeitores espirituais que se dedicam à ajuda aos outros espíritos encarnados e desencarnados. Bezerra de Menezes, que na terra praticou a caridade em todas as horas de seu viver, continua ainda nas etéreas regiões, comunicando-se por intermédio dos mais diversos médiuns, distribuindo as flores mais belas, nascidas de seu coração aos que sofrem, gemem, choram e desesperam em virtude de seus padecimentos físicos e morais. Na pátria espiritual, ele continua nos amando e servindo, recomendando com insistência a união e o amor ao próximo, estimulando o fortalecimento de obras assistenciais pela contribuição generosa de alimentos, remédios e agasalhos num trabalho de solidariedade humana, assistindo enfermos, esforçando-se por ampará-los com amoroso receituário e valiosa orientação, utilizando-se para tal de médiuns sérios, orientando na qualidade de patrono centenas de sociedades espíritas que se espalham pelo Brasil e pelo mundo, ostentando seu amoroso nome, orientando todo um trabalho competente de auxílio médico. Bezerra de Menezes é para todos uma âncora de salvação quando o infortúnio os atinge. Milhões de vozes pedem diariamente o seu socorro. Milhões de corações agradecem a esse grande benfeitor as dádivas do seu amor. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Sua assistência bondosa pode ser sentida nas mensagens que ditou a Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco e a outros médiuns, convidando a todos à união e ao amor, com seu exemplo de devotamento, benevolência e perdão. Como espírito, prossegue na vivência plena da caridade e da humildade, levantando os abatidos, consolando os curvados, sob as provas terrenas, orientando os espíritos endurecidos, inspirando a indulgência. Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Bezerra de Menezes. Em 11 de abril de 1900, o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou no Rio de Janeiro, mas as suas atividades não se encerraram. Até aos dias de hoje, continua servindo na pátria espiritual. Espírito algum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo,
diz-nos Bezerra de Menezes. Este espírito de luz, em sua homenagem, também temos um vídeo, um filme sobre ele, que todos nós poderemos também ver, que se chama Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. E finalizando, diz-nos Bezerra de Menezes: quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Bezerra de Menezes. Então, em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, sentindo as presenças bondosas espirituais das suas equipes, das suas falanges de espíritos que aqui estão presentes, envolvendo-nos a todos neste momento, e em sua homenagem eu pedi então ao João para colocar o filme, baixando então a luz, por favor. De bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, podemos cantar. Apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Agradecemos a este Espírito de luz que abnegadamente se mantém junto à crosta terrestre para nos auxiliar, para nos ajudar. Agradecemos por ele fazer parte das equipes
espirituais do GEAC e por nos enviar tanto auxílio. Façamos confiança neste irmão bondoso, façamos confiança nas suas vibrações, sabendo que as equipes que com ele trabalham, médicos, espirituais, a todos eles assistem com o seu abnegado amor. Façamos confiança nestes irmãos de amor e de luz. Possamos sentir nesta noite a sua presença envolvendo cada um de nós, ajudando-nos nas nossas dificuldades, nos nossos obstáculos. Ele sabe, Ele conhece, Ele já viveu conosco aqui na Terra, passou tantas dificuldades e, no entanto, confiou sempre no Pai, confiou sempre em Jesus. Possamos nós também, com paciência, suportar os reveses da vida, aceitando, sem nos revoltarmos, sabendo que com Jesus tudo iremos superar. Possamos seguir o seu exemplo de jamais deixar de dar a nossa mão àquele que menos tem, àquele que está mais aflito, sabendo que como ele fez, deixando a sua filha à entrega a Jesus, foi socorrer outra filha. Jamais desanimemos, jamais viremos as costas, jamais baixemos os nossos braços para socorrer, para fazer o bem. Confiemos no Pai.